Ontem houve uma greve geral em Portugal, convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, CGTP, uma das centrais sindicais portuguesas. O protesto foi organizado contra a nova Lei do Trabalho, que, de acordo com os sindicatos, pode contribuir para a manutenção dos salários baixos, o aumento da precariedade e uma maior flexibilidade dos horários de trabalho. A greve afetou vários setores da economia e dos serviços públicos, mas houve opiniões diferentes sobre o nível de participação dos trabalhadores. De acordo com a CGTP, a greve geral teve uma participação muito parecida com a da greve anterior, em 11 de dezembro. Tiago Oliveira, o líder da CGTP, referiu que várias empresas importantes estiveram paradas, que muitas escolas e câmaras municipais estiveram fechadas e que os aeroportos e os transportes públicos também foram afetados. Mas a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, afirmou que a participação no setor privado foi muito reduzida e que a maioria dos trabalhadores trabalhou. Em Lisboa houve uma grande manifestação e um grande número de pessoas juntou-se à frente da Assembleia da República, o Parlamento Português, para protestar contra a nova Lei do Trabalho e também contra os problemas do Serviço Nacional de Saúde e da Educação e contra os preços muito elevados das casas. Para a CGTP, as alterações à Lei do Trabalho que o Governo aprovou recentemente são negativas, pioram a vida dos trabalhadores e devem ser substituídas por medidas aprovadas em conjunto pelo Governo, pelos empregadores e pelos sindicatos. Ontem houve uma greve geral em Portugal, convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, CGTP, uma das centrais sindicais portuguesas. O protesto foi organizado contra a nova Lei do Trabalho, que, de acordo com os sindicatos, pode contribuir para a manutenção dos salários baixos, o aumento da precariedade e uma maior flexibilidade dos horários de trabalho. A greve afetou vários setores da economia e dos serviços públicos, mas houve opiniões diferentes sobre o nível de participação dos trabalhadores. De acordo com a CGTP, a greve geral teve uma participação muito parecida com a da greve anterior, em 11 de dezembro. Tiago Oliveira, o líder da CGTP, referiu que várias empresas importantes estiveram paradas, que muitas escolas e câmaras municipais estiveram fechadas e que os aeroportos e os transportes públicos também foram afetados. Mas a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, afirmou que a participação no setor privado foi muito reduzida e que a maioria dos trabalhadores trabalhou. Em Lisboa houve uma grande manifestação e um grande número de pessoas juntou-se à frente da Assembleia da República, o Parlamento Português, para protestar contra a nova Lei do Trabalho e também contra os problemas do Serviço Nacional de Saúde e da Educação e contra os preços muito elevados das casas. Para a CGTP, as alterações à Lei do Trabalho que o Governo aprovou recentemente são negativas, pioram a vida dos trabalhadores e devem ser substituídas por medidas aprovadas em conjunto pelo Governo, pelos empregadores e pelos sindicatos.
Ontem houve uma greve geral em Portugal, convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, CGTP, uma das centrais sindicais portuguesas. O protesto foi organizado contra a nova Lei do Trabalho, que, de acordo com os sindicatos, pode contribuir para a manutenção dos salários baixos, o aumento da precariedade e uma maior flexibilidade dos horários de trabalho. A greve afetou vários setores da economia e dos serviços públicos, mas houve opiniões diferentes sobre o nível de participação dos trabalhadores. De acordo com a CGTP, a greve geral teve uma participação muito parecida com a da greve anterior, em 11 de dezembro. Tiago Oliveira, o líder da CGTP, referiu que várias empresas importantes estiveram paradas, que muitas escolas e câmaras municipais estiveram fechadas e que os aeroportos e os transportes públicos também foram afetados. Mas a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, afirmou que a participação no setor privado foi muito reduzida e que a maioria dos trabalhadores trabalhou. Em Lisboa houve uma grande manifestação e um grande número de pessoas juntou-se à frente da Assembleia da República, o Parlamento Português, para protestar contra a nova Lei do Trabalho e também contra os problemas do Serviço Nacional de Saúde e da Educação e contra os preços muito elevados das casas. Para a CGTP, as alterações à Lei do Trabalho que o Governo aprovou recentemente são negativas, pioram a vida dos trabalhadores e devem ser substituídas por medidas aprovadas em conjunto pelo Governo, pelos empregadores e pelos sindicatos. Want to learn Portuguese, or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo, or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight to the point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor.